Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo no canal. Hoje, como prometido, eu vou fazer um jogo sobre câmera, tá? Tô aqui com o nosso jogo da série Jogo Completo. Eu fiz aqui no último vídeo, usando o Tile Map, um mapa maior do que a tela, tá? Tá vendo? A câmera aqui não pega tudo. Então vamos lá, vou ensinar primeiro aqui como fazer uma câmera básica, tá? Para fazer uma câmera básica é só adicionar uma câmera dentro do nó do player. Dentro do nosso level 3 aqui, a gente vem aqui, clica aqui, Add Child Node e vamos aqui, ó, câmera. E é só isso. Fica bem ruim, pra falar a verdade. Fica uma porcaria, né? Ele pula, fica estranho. É simples, rápido, usual, mas assim, é muito ruim. Então vamos melhorar isso aqui. Então o que que a gente vai fazer? Pega essa câmera e coloca ela por último aqui, ó. Por último, porque eu quero ver exatamente o limite dela aqui depois, tá? Então eu consigo mexer aqui e ver em cima de tudo. E aí, o que que a gente vai fazer? Primeiro passo, vamos criar uma referência dela lá no script. Vamos fazer tudo por script. Então, ó, criei aqui uma referência onReadyVarCam de câmera e arrastei para cá. Primeiro passo feito. Segundo passo, vamos voltar aqui no 2D e vamos adicionar dois nós aqui, ó, level 3, né? Vamos adicionar aqui área 2D. Vamos adicionar duas áreas. E aí eu vou renomear aqui, ó, left e right, né? A área da esquerda e a área da direita. E aí vamos adicionar para cada um individualmente Collision Shape 2D para a gente, né, fazer a área em si. Tá? Pode ser o Collision Shape 2D mesmo. Clica aqui nele, vem aqui no Shape e desenha aqui um Rectangle mesmo. Tá? E aí o intuito dessa área aqui, ó, é reconhecer que o jogador entrou nela. Não precisa ser tão grande assim, ele não pula mais do que isso. E eu quero assim, a hora que ele chegar mais ou menos aqui, eu vou arrastar a câmera para a esquerda. E na direita é a mesma coisa. Vou criar aqui um retângulo e eu quero que quando ele chegue mais ou menos aqui, eu vou colocar a câmera para a direita, tá? A forma aqui é mais no teste, mais no olho, mais do seu level design, o tamanho da área aqui. O importante é, se eu pegar a câmera aqui, ó, vamos pegar a câmera. Deixa eu botar ela por último também. Vou pegar a câmera com a ferramenta de movimentar, vou pegar ela e vou testar aqui mais ou menos, ó. Eu quero que minha câmera venha para cá, não quero que ela vá para cima nem para baixo, tá? Então eu vou movimentar só o eixo X, ó, transform aqui, ó, vamos ver. Então, ó, tá vendo? Só quero que ela movimente no eixo X, o Y vai ficar fixo 90 ali. Eu quero que ela vá aqui, ó, do 142, que é da esquerda, até o 273, 74 aqui, 274. E aí o que que eu vou fazer? Assim que o nosso player entrar nessa área aqui, eu vou pegar e movimentar ela para cá. E assim que ele entrar na área da direita, vou pegar e mexer a câmera para cá, certo? Traduzindo isso em código, a gente vem aqui, seleciona aqui Left Area, vamos pegar Node, o sinal dela de um corpo entrou, tá? Não é uma área. Porque o nosso player é um corpo, ele é um Character Body 2D, já está até no nome dele aqui, ó. Character Body 2D, ele é um corpo. Então eu venho aqui, seleciono Left Area e Corpo Body Entered. E associo aqui ao nosso Level 3. Apareceu aqui embaixo o nosso método que a gente quer utilizar. E aí, o que a gente vai fazer? Primeiro a gente tem que verificar se é o jogador mesmo, tá? Para não dar doideira. Então, se o corpo que entrou for do player, a gente vai fazer o que? A gente vai pegar a câmera que a gente referenciou aqui, ponto position, que é a posição da câmera, ponto x, igual aquele valor que a gente viu ali, 142 que a gente viu ali, a gente fez ali na mão. E aí eu vou fazer a mesma coisa para a direita. Clica aqui, body entered, associar o script aqui, vou copiar, colar e mudar o valor. 274, né? E aí vamos testar isso aqui rapidinho, vou clicar ali na cena e tá vendo que a câmera começou errada? A câmera começou de um lado, né, e pro outro, mas depois ela funciona. Então, o que que a gente faz? Vamos aqui no onReady, copiar isso aqui, ó,
quero que a câmera comece na esquerda, né? Então copio e colo aqui no Already. E é assim que minha cena começar, ela começa na câmera no lugar da esquerda que eu calculei, tá? Dá para fazer isso visualmente também. Se a gente fizer aqui, ó, 2D, ó, selecionei a câmera, tá vendo? Eu deixei ela aqui na direita. Então eu vou deixar aqui na esquerda. Salvei, aí eu rodo a cena, opa, né, faltou só comentar o código, né? Se eu rodar aqui, ela começa certa. Então são duas opções aí. Pode deixar as duas para garantir, né? Então assim você tem liberdade de mexer lá. Então já garante que a câmera vai começar certinho aqui. E aí assim que ele entrar lá na nossa área da direita, ele vai mudar a câmera para a direita e da esquerda para a esquerda. Outra dica aqui, vem aqui em Debug e coloca aqui, ó, Visible Collision Shapes. E eu vou rodar a cena e tá aqui, ó, nossa área da esquerda, nossa área da direita. Ele entrou aqui, mas a câmera já tá lá. Então ele mudou de novo para a posição 142. E aí, assim que ele bater aqui, a câmera vai para a direita. E aí, assim que bater aqui, vai para a esquerda, tá? Então é importante, ó, essa área tá aqui visível quando a gente mexe a câmera para cá, tá? Então é uma boa dica deixar isso ativo e testar o jogo, tá? E aí vocês têm noção de valor e posicionamento dessas áreas aqui, e aí vocês conseguem fazer várias movimentações de câmera. E aí, para finalizar, para deixar bem bonito, eu vou fazer uma animação, tá? Usando Twin. A Twin é uma animação mais simples, por código, não existe Twin aqui, ó. Só existe o Animation Player, Animation Tree e tudo mais, que são bem mais complexos. O Twin é uma animação que vai mexer em uma propriedade apenas. E é exatamente o nosso caso. A gente está mexendo em uma propriedade da câmera, que é o position.x. E aí a gente está setando um valor. E aí, seguindo a documentação mesmo, um twin a gente faz assim. A gente pega o getTree, que na verdade é o tree py, né, o nó py aqui, esse level tree, create twin. Então a gente vai criar um twin por código aqui, um nó por código, e a referência dele está aqui, essa variável twin. E aí a gente pega aqui e usa twin property, tá? Esse método dentro disponível no twin. E aí ele tem esses parâmetros aqui dentro do método. Então é can, ou seja, é o que a gente quer mudar, o nó que a gente quer mudar, é a câmera, aqui ó, referenciado aqui. Segundo, né, vírgula aqui, ó, segundo é entre aspas, é o caminho da propriedade mexida que a gente quer mexer. Position x, tá? E aí atenção que aqui nesse caso é dois pontos, não é ponto. É dois pontos, porque a gente está fazendo uma string aqui. E aí depois é o valor que a gente quer, 142 aqui, né? Vamos mudar. E aqui é o tempo em segundos, eu botei 0.8, eu posso apagar isso aqui. E aí eu vou copiar e colar aqui, 274, 274 aqui. E aí vamos ver o resultado. Começou a câmera aqui na esquerda e passei para lá, ó a câmera se mexendo aqui, ó, bem mais legal, né? Bem mais profissional. E aí, se vocês quiserem até deixar menos aqui, e aí fica um efeito bem legal e bem mais profissional. Essa é a diferença da gente usar os recursos. É uma câmera bem melhor, na minha opinião. Muito obrigado. Se vocês gostaram, deixa o like, comenta alguma dúvida. Bom, em breve eu vou lançar uma série do Flappy Bird, uma cópia do Flappy Bird, entre essa semana aqui até no máximo a semana que vem. Eu vou fazer aos poucos, eu espero que vocês acompanhem e gostem. E aí também eu não vou deixar de lado e vou continuar também essa série aqui em paralelo, ensinando vários pontos, várias coisas e vamos deixar esse jogo aqui bem mais legal. E é isso, eu espero que tenham gostado e até a próxima.